Olá, boa tarde. Hoje nós vamos realizar aqui o nosso Hello World. Na aula passada foi uma apresentação, mais ou menos uns 15 minutos. Hoje nós vamos fazer o Hello World de fato. Ou seja, vamos aqui começar o nosso primeiro projeto no Overleaf, utilizando o LaTeX. Né? Coisa melhor do que isso? Tem coisa melhor do que isso? Não tem, cara. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, depois que vocês estiverem logados na conta de vocês, aí sim a gente vai começar o nosso projeto. Então, supondo que você, meu caro, já entrou aqui, ó, esse site aqui, ó, pt.overleaf, tá aqui, ó, .com. Depois que você entrou nesse site, aí sim a gente vai para a parte de novo projeto, né? Entrou no site, chegou aqui, tá aqui no nosso primeiro site, então beleza. Agora a gente vai começar o nosso projeto. Eu estou enrolando um pouquinho, mas vamos direto. Enfim, você vai clicar aqui em novo projeto, aí vai ter aqui essas opções aqui. A gente vai criar algum desse aqui? Não. A gente vai criar aqui um projeto em branco, ok? Você vai dar um nome para ele, né? Hello World. Eu vou colocar Hello World 2, ok? E ele vai aparecer aqui, já vai automaticamente já carregar para você. E aí, a gente já vem aqui para essa primeira parte aqui, ó. Perceba duas coisas, meu caro. Ele vai sempre, ele vai carregar aqui para você um arquivo que ele vai considerar principal, mas isso aqui vai depender muito de como você organizou, quais são as bibliotecas que você colocou, enfim, vai ter algum arquivo .tex aqui no meio. No nosso caso aqui está um arquivo main.tex. Esse arquivo pode ter um outro nome, professor? Pode. Então vou colocar aqui teste, vou colocar Hello World. Que nem vocês fazem na disciplina de programação. Então tem o Hello World.tex aqui. É isso que importa? Tem que ter o .tex. Ok? Feito isso, agora a gente esquece essa primeira parte aqui, tá? Perceba aqui, o meu caro, ou minha cara, que só tem um arquivo, certo? E nesse um arquivo, ele vai fazer isso aqui para você, ó. Eu usei um arquivo e ele gerou esse documento para você aqui, ó. Certo? Perceba aqui que eu tenho aqui três áreas. Uma com a parte de documentos aqui, ó. Aqui, ó. Uma com a parte indicando aqui quais são os arquivos que você tem. Ok? Essa parte aqui, tá? Essa parte aqui, na verdade, são três, quatro, né? Tem essa outra parte aqui, ó. Deixa eu verificar se eu consigo fazer ele aparecer aqui. Isso. Tem essa outra parte aqui, que é a que meio que mostra para você ali como é que está organizado o seu arquivo, quais são as coisas que tem ali dentro dele, para facilitar encontrar a informação. Então, percebe o que ele está marcando a parte de introdução. Tá? Depois a gente vai falar sobre isso aqui. Isso aqui é para te ajudar na hora que você estiver produzindo seu documento. Além dessa parte aqui que indica para você ali que tem aqui essa parte de documentos, a gente tem aqui uma outra área. Essa área aqui, ó. Essa área para você editar o texto, para você editar qual é o conteúdo. Beleza, você entendeu que tem essa área? É isso que eu preciso que você entenda nesse momento. Outra parte ele mostra para você qual é o documento resultante desses conjunto de arquivos que você utilizou para produzir documento, certo? Então perceba aqui uma coisa aqui, ó. Por exemplo, aqui ele gerou esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo de imagem, essa folha aqui, tá vendo aqui? E olha como é que ela está, como é que é a composição dela. Ela tem um Hello World 2 aqui, tem aqui um Bruno, a data, tem uma parte de introdução. Então, tudo que eu fizer nesse arquivo aqui, ó, parte aqui, ela refletirá nesse arquivo aqui, nessa parte do documento aqui, que é meio que entrada e saída de dados, né? Aqui eu coloco as informações, elas aparecem aqui. Como, por exemplo, depois de introdução, eu vou colocar aqui um texto qualquer. Eu vou colocar para recompilar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, ele vai colocar aqui embaixo, aqui, ó.
Recompilou? Vai. Pronto. Recompilou. Você entendeu aqui, ó? Tudo que eu fizer em um, na hora que eu coloco para ele recompilar, como se fosse uma linguagem de programação compilada, tipo C. Então, ele compila para você e gera esse arquivo aqui. É como se fosse um exportar em PDF. Só que você não parte de um utilizando ali um editor de texto, tipo Word ou então o Write lá no LibreOffice. Não, você utiliza esse sistema aqui, ó, o sistema TeX, é o LaTeX, que gera esses arquivos para você, ok? Então, perceba uma coisa. Então, beleza. Então, vamos estudar agora um pouquinho a estrutura desse trem, né? Percebam algumas coisas, né? Tem uma parte aqui, ó. Eu vou diminuir isso aqui. É para você prestar atenção aqui em detalhes. Especificamente na parte de texto. Perceba aqui que nesse meu arquivo de texto, eu só tenho essa parte aqui. Então, eu tenho aqui em cima aqui uma parte em que eu declaro quais são as bibliotecas que eu vou utilizar, qual é o tipo de documento que eu estou utilizando. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é indicar o tipo de documento o qual eu estou tratando, né? Vai ser uma apresentação de slide? Vai ser um arquivo de texto? Vai ser um artigo? Vai ser vai ser como é que é o nome? Um relatório técnico? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui. Então, vamos primeiro analisar isso aqui, para vocês perceberem aqui a diferença. Até agora, esse artigo aqui gerou aquele documento daquele jeito, certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, aqui, report, e clicar em recompilar, qual vai ser o documento resultante? Para que vocês possam ver. Só alterei. Opa, tava. Pode apresentar? Não entendi. Enfim, eu acho que ficou uma parte, eu não sei. Eu, eu vou dar continuidade, qualquer coisa eu gravo de novo. Perceba aqui que o meu documento ele mudou agora. Tem uma folha que meio que parece uma capa. E aqui embaixo tem aquela parte de introdução e o texto qualquer. Certo? Mudou. E mudou por quê? Porque eu mudei a estrutura do meu documento. Mudei aqui de artigo para report. Certo, meu caro? Então, percebam que mudanças sutis pode produzir para você ali um documento diferente. E isso é interessante por isso. Ok? Então, percebam aqui que eu posso também ter algum outro tipo de documento. Por exemplo, foi até agora artigo e foi report, certo? Se eu colocar em book, né? Eu quero escrever um livro, vou colocar para recompilar. Vamos ver qual é o documento resultante? Compilou já? Vou guardar. Acho que ainda está recompilando. Vou colocar para de novo. Pronto. Então, quando ele vem para livro, ele ainda continua com aquela capa, mas só que agora ele está com essa numeração aqui antes. Interessante. É isso. E o último aqui que é o Beamer. Beamer é uma apresentação. Então, agora ele vai gerar aqui um arquivo diferenciado, que é uma apresentação de slides. Mas, professor, isso pode isso tudo? Pode isso tudo. Tá vendo como é que é interessante esse trem? Você pode pegar o mesmo arquivo e gerar diferentes coisas, cara. Então, vamos lá. Outra coisa aqui que você pode também definir aqui, essa brincadeira. Então, a gente já verificou aqui que a gente pode definir aqui diferentes tipos de documentos, né? Então, aqui, ó, meu caro, é aqui que a gente define aqui quais são os pacotes que a gente vai utilizar. Então, a gente pode ver que todos os documentos que você for utilizar, algum template, alguma coisa, ele vai ter vários
user package. Ele vai utilizar vários pacotes. Lembra que eu falei agora, lá no começo, na parte de apresentação aqui, ele é composto de vários macros, pacotes. Então, você pode criar novos pacotes, ou utilizar algum que esteja pronto. Eu recomendo que use que é alguma coisa que já esteja pronta, ok? E aí, depois disso aqui, eu vou definir algumas coisas, que são informações a respeito do texto. Percebo que até agora a gente não colocou nada de informação aqui que seja da composição, da parte de estrutura, de informação importante do texto. São somente informações sobre o texto. Definir qual é a estrutura do documento. A gente definiu aqui quais são os pacotes que vão ser utilizados nele aqui. Tem um aqui, enfim. Podem ter outros aqui, depois eu vou explicar alguns outros pacotes. Mas enfim, e depois eu coloco aqui um barra title. Barra title para definir aqui qual é o título do meu texto. Sobre o que ele se refere. Nesse caso aqui está o Hello World. Eu vou colocar aqui Hello World, primeiro arquivo no LaTeX, né? E aqui quem é o autor? Vou colocar aqui que é o Bruno Barreto. E aqui é a data. A gente está em maio de 2021. Certo? Até agora são somente informações sobre o nosso texto. Certo? Tá aqui, ó. Compilou aqui a apresentação de slide, ó. Hello World, primeiro LaTeX, primeiro arquivo do LaTeX, Bruno Barreto, maio de 21. Perceba outra coisa. Ele processa o texto para você automaticamente. Eu não precisei falar assim, não, isso aqui é uma coisa que tem que aparecer centralizada na página tal, organizado, à esquerda, logo depois desse... Não. Ele já tem lá a estrutura dele. O que você precisa foi só... O que eu precisei aqui somente? Definir aqui qual era o título, qual é o autor e a data, só. Ele, quando eu defini qual é a estrutura do documento, ele já gerou para mim os slides, já colocando as informações conforme se espera. Entenderam? Eu não precisei centralizar nada. Ou seja, você só vai colocar o conteúdo. Ele trata de organizar esse conteúdo para você. Entenderam qual é o grande salto de funcionalidade, de economia de tempo que ele vai trazer para as pessoas que escrevem utilizando ele? Outro ponto. Aí aqui embaixo tem aqui um barra begin document, barra end document, né? Porque aqui embaixo é a parte do conteúdo que de fato vai aparecer no texto. Até agora foi tratado somente informações sobre o texto, que a gente chama de metadado. Então, aqui embaixo é a parte que de fato aparece no texto. Então, perceba que essa parte aqui de cima aqui, ele só apareceu porque eu coloquei aqui um barra make title. Ok? E aqui embaixo tem aqui um barra section introduction. Vou colocar barra chapter introdução. E eu vou colocar aqui um barra section, ou seja, uma seção secundária. Mais um texto. E aí eu posso colocar tudo junto se eu quiser. Mais um texto qualquer. Por quê? Porque ele organiza para mim. Quem organiza o texto é o LaTeX. Introdução, um texto qualquer, aí mais um texto qualquer, porque eu coloquei seção secundária, barra section. Ok? Não sei por que apareceu barra chapter. Define the controls. Enfim. Não sei como é que tem que teria como. Enfim. É isso. Bom? Se cuidem. Agora vocês produziram aqui seus primeiros arquivos aqui utilizando ele. É isso. Até mais. Se cuidem. Até mais.